Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4. A declaração do título deste capítulo é apenas outra forma de dizer que Deus, por seu próprio impulso, submeteu-se à lei da oração e obrigou-se a responder às orações dos homens. Ele estabeleceu que a oração será o meio pelo qual agirá por intermédio dos homens, à medida que estes orem, o que ele não fará de outra forma. A oração é um compromisso divino específico, uma ordenança do céu, pela qual Deus propôs realizar seus desígnios na terra, executar e tornar eficiente o plano da salvação. Quando dizemos que a oração põe Deus em ação, queremos dizer simplesmente que o homem tem em seu poder, pela oração, a possibilidade de levar a Deus a realizar sua própria vontade entre os homens de uma forma que não agiria se não fizesse orações. Assim, enquanto a oração põe Deus em ação, ao mesmo tempo, Deus põe a oração em funcionamento. Uma vez que Deus ordenou a oração, e como a oração não tem existência separada do homem, mas envolve o homem, então, logicamente, a oração é a força que leva Deus a agir nos assuntos da terra por meio dos homens e de suas orações. Que essas verdades fundamentais em relação a Deus e à oração sejam guardadas na mente em todas as alusões à oração e em todas as leituras sobre a oração nas Escrituras. Se a oração põe Deus para trabalhar na terra, então, pelo mesmo princípio, a falta de oração afasta Deus dos assuntos do mundo e o impede de trabalhar. E se a oração move Deus para agir nos assuntos deste mundo, então a falta de oração exclui Deus de tudo relacionado aos homens e deixa os homens terrenos como meras criaturas vítimas das circunstâncias, à mercê do destino cego e sem nenhum tipo de auxílio de Deus. A falta de oração deixa o homem neste mundo com suas tremendas responsabilidades e seus difíceis problemas, e com todos os seus pesares, fardos e aflições, sem nenhum Deus. Na realidade, negar a oração é negar o próprio Deus, pois Deus e a oração são tão inseparáveis que nunca podem ser afastados. A oração afeta três esferas diferentes da existência: a divina, a angelical e a humana. Ela põe Deus em ação, os anjos em ação e os homens em ação. Ela toca em Deus, nos anjos e nos homens. Que alcance tremendo tem a oração. Ela põe em jogo as forças do céu e da terra. Deus, anjos e homens estão sujeitos à maravilhosa lei da oração, e tudo isso está relacionado com as possibilidades e os resultados da oração. Até este momento, Deus tem ocupado o papel de receptor da oração para que, por causa de sua própria determinação, ele somente trabalhe entre os homens se houver oração. A oração agarra-se a Deus e o influencia a agir. Esse é o significado da oração no que diz respeito a Deus. Essa é a doutrina da oração, ou então não há nada mais na oração. A oração faz Deus trabalhar com relação a todas as coisas pelas quais oramos. Enquanto o homem em sua fraqueza e pobreza espera, confia e ora, Deus se encarrega do trabalho. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4. Jesus Cristo entrega-se à força da oração. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. E mais uma vez,
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João capítulo 15, versículo 7. A promessa de Deus não se compromete com nenhuma outra energia que não a oração. Os propósitos de Deus não dependem assim de nenhuma outra força como da força da oração. A palavra de Deus estende-se quanto aos resultados e à necessidade da oração. A ação de Deus permanece e avança na medida em que a oração emprega sua força. Os profetas e os apóstolos insistiram na utilidade, força e necessidade da oração. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. A oração, com seus antecedentes e servos, é a única condição do triunfo final do Evangelho. É a única condição que honra o Pai e glorifica o Filho. Orações débeis e inconstantes têm enfraquecido o poder de Cristo na terra, têm postergado os resultados gloriosos de seu reino e negado sua soberania. A oração põe a obra de Deus nas mãos dele e a mantém lá. Ela olha constantemente para ele e depende dele implicitamente para promover a causa que é dele. Oração nada mais é do que fé em descanso, é ação, em dependência e obediência a Deus. É por isso que Deus tanto a ama, porque deposita todo o poder em suas mãos e porque tem tanta estima pelos homens de oração. Cada movimento para o avanço do Evangelho deve ser gerado e inspirado pela oração. Em todos esses movimentos de Deus, a oração antecede e está presente como condição invariável e necessária. Nessa relação, Deus faz a oração idêntica em força e poder com Ele mesmo e diz aos que oram: você está na terra para levar adiante a minha causa. Eu estou no céu, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Santo de todos. Agora, tudo o que necessite para a minha causa, peça a mim e eu farei. Moldem o futuro com suas orações e peçam em orações tudo o que precisam para suprimento presente. Ordene-me. Eu fiz o céu e a terra e todas as coisas que há neles. Peçam abundantemente, abram bem a boca e eu a encherei. É a minha obra que estão fazendo, diz respeito à minha causa. Estejam prontos e sejam abundantes na oração. Não diminuam os seus pedidos, e eu não recuarei, nem diminuirei em bondade. Em toda a sua palavra, Deus condiciona suas ações à oração. Em toda a sua palavra, suas ações e atitudes são moldadas pela oração. Citar todas as passagens das Escrituras que provam a relação imediata, direta e pessoal da oração com Deus, significaria copiar páginas e páginas das Escrituras para este estudo. O homem tem relações pessoais com Deus. A oração é o meio divinamente ordenado pelo qual o homem entra em contato direto com Deus. Por sua própria ordenança, Deus compromete-se a ouvir a oração. Deus confere um grande bem a seus filhos quando estes o buscam ao longo do caminho da oração. Quando Salomão terminou a grande oração que fez na dedicação do templo, Deus apareceu a ele, aprovou e apresentou os princípios universais de suas ações. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 12 ao 15, lemos o seguinte: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Em seus propósitos em relação aos judeus no cativeiro da Babilônia, Jeremias capítulo 29, versículo 10 a 13, Deus reafirma seus princípios. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Na terminologia da Bíblia, oração significa amar a Deus pelas coisas que desejamos, pedindo coisas a Deus. Por isso lemos: clame a mim e eu responderei e darei a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei. Salmo capítulo 50, versículo 15. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Isaías capítulo 58, versículo 9. A oração é revelada como uma solicitação direta a Deus por algum bem temporal ou espiritual. É um apelo a Deus para intervir nos assuntos da vida, pelo bem daqueles por quem oramos. Deus é reconhecido como a fonte de todo o bem, e a oração implica que todo o bem está nas mãos dele para aqueles que clamam a ele em verdade. Vemos com força e simplicidade nas orações dos santos do Antigo Testamento que a oração é uma solicitação a Deus, comunicação e comunhão com ele. A intercessão de Abraão por Sodoma é um exemplo marcante da natureza da oração, da comunicação com Deus, bem como do aspecto da oração intercessora. O propósito declarado por Deus de destruir Sodoma confrontou Abraão, e sua alma foi muito tocada por causa do grande interesse que este tinha naquela cidade condenada. Seu sobrinho e a família dele moravam lá. O propósito de Deus precisava ser mudado. O decreto de Deus para a destruição dos maldosos habitantes da cidade devia ser revogado. Não era uma tarefa pequena que aguardava Abraão quando ele concebeu a ideia de suplicar a Deus para poupar Sodoma. Abraão decide mudar o propósito de Deus e salvar Sodoma com as outras cidades da planície. Era com certeza um trabalho difícil e delicado de que se incumbir, o de tentar influenciar Deus em favor daquelas cidades condenadas e salvá-la. Ele fundamenta seu pedido simplesmente no número de homens justos que poderiam ser encontrados em Sodoma e apela à infinita retidão de Deus para que não destrua o justo com o perverso. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis capítulo 18, versículo 25. Com que humildade e reverência Abraão dá início à sua elevada e divina tarefa. Ele se apresentou diante de Deus em reverência solene, meditação e, então, aproximou-se de Deus e falou. Ele avançou passo a passo em fé, com insistência e urgência, e Deus concedeu cada pedido que fez. Tem-se dito que Abraão deixou de pedir antes de Deus ter deixado de conceder. Parece que Abraão tinha uma espécie de visão otimista da piedade de Sodoma. Quando assumiu essa questão, dificilmente esperava que ela terminasse em fracasso. Ele estava muito determinado e recebera todo o encorajamento para insistir no caso. Em seu pedido final,
Ele certamente pensou que com Ló, a mulher dele, suas filhas, seus filhos e genros, teria as 10 pessoas justas pelas quais Deus pouparia a cidade. Mas que infortúnio! A contagem falhou neste teste final. Não havia nem 10 pessoas justas naquela grande população. Mas isto era verdade. Se ele não salvasse Sodoma com sua oração importuna, os propósitos de Deus seriam interrompidos por um período, e possivelmente, se a bondade de coração de Abraão não tivesse exagerado no número de pessoas piedosas naquela cidade consagrada, Deus poderia tê-la salvado se ele tivesse reduzido o número um pouco mais. Esse é um caso representativo que ilustra a oração do Antigo Testamento e que revela o modo de Deus agir por meio da oração. Ele mostra ainda como Deus é movido a agir em resposta à oração neste mundo, mesmo quando chega ao ponto de mudar seus propósitos em relação a uma comunidade pecadora. A oração de Abraão não era uma mera representação, não era uma cerimônia sem vida e tediosa, mas um apelo ansioso, uma forte defesa para assegurar um fim desejado, para ter uma influência, uma pessoa com outra pessoa. Quão cheio de significado é a série de intercessões memoráveis feita por Abraão. Aqui temos argumentos destinados a convencer Deus e apelos para persuadi-lo a mudar seus propósitos. Vemos profunda humildade, mas também santa ousadia, e avanços baseados em vitória a cada petição. Aqui vemos pedidos alargados, encorajados por respostas alargadas. Deus permanece e responde enquanto Abraão permanece e pede. Para Abraão, Deus é presente, acessível e todo-poderoso, mas ao mesmo tempo ele se submete ao homem, age favoravelmente a seus desejos e lhe concede os favores que foram pedidos. Não orar é uma negação de Deus, uma negação de sua existência, uma negação de sua natureza e uma negação de seus propósitos para a humanidade. Deus está especificamente relacionado com as promessas de oração em toda a sua extensão, certeza e limitações. Jesus Cristo nos pressiona a presença de Deus com essas promessas, não apenas pela certeza de que Deus responderá, mas que nenhum outro, a não ser Deus, pode responder. Ele nos pressiona a Deus porque somente dessa forma podemos mover Deus para pôr as mãos nos assuntos terrenos e induzi-los a interferir em nosso favor. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus capítulo 21, versículo 22. Disse Jesus. E essa condição inclusiva não apenas nos leva a orar por todas as coisas, grandes e pequenas, mas nos direciona e nos prende a Deus, pois quem, a não ser Deus, pode cobrir o ilimitado número de coisas do universo e nos assegurar de receber exatamente aquilo que podemos pedir com relação a todos os tesouros de bênçãos terrenas e celestiais? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que exige que oremos, e é Ele que se insere a si mesmo e tudo o que possui tão plenamente na resposta. É Ele que se apresenta a nosso serviço e responde às nossas causas quando oramos. Assim como Ele se coloca e ao Pai à nossa disposição na oração, para vir diretamente na nossa vida e agir para o nosso bem, assim também Ele se compromete a responder aos pedidos de 2 ou mais cristãos que estão em concordância sobre alguma coisa. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Ninguém, exceto Deus, poderia se dispor a uma aliança tão comprometedora como essa, pois somente Deus poderia cumprir tal promessa e alcançar sua exatidão, bem como controlar todas as exigências. Somente Deus pode responder pelas promessas. Deus precisa de oração,
e o homem também precisa de oração. Ela é indispensável para a ação de Deus neste mundo e essencial para fazer Deus agir nos assuntos da terra. Então, Deus leva o homem a comprometer-se com a oração como a mais solene das obrigações. Deus ordena que os homens orem. Portanto, não orar é pura desobediência a uma ordem imperativa do Deus Todo-Poderoso. A oração é uma condição sem a qual a graça, a salvação e o bem de Deus não são concedidos ao homem. A oração é um grande privilégio, uma prerrogativa real, e muitas eternas são as perdas pelo fracasso em exercê-la. A oração é a grande força universal para fazer avançar a causa de Deus, a reverência que santifica o nome de Deus, a capacidade de fazer a vontade de Deus e o estabelecimento de seu reino no coração dos filhos dos homens. Tudo isso e suas coincidências e ações é criado e afetado pela oração. Um dos reforços essenciais do Evangelho é a oração. Sem oração, o Evangelho não pode ser pregado com eficácia, promulgado fielmente, experimentado no coração, nem praticado na vida. E pela simples razão de que, deixando a oração fora da lista dos deveres religiosos, nós deixamos Deus de lado e sua obra não pode progredir sem ele. As ações que Deus propôs por meio de Ciro, rei da Pérsia, profetizada por Isaías muitos anos antes de Ciro nascer, estavam condicionadas pela oração. Deus declara seu propósito, poder, independência e desafia os obstáculos do caminho para que aqueles sejam realizados. Seu poder infinito, onipotente e absoluto, serve para encorajar a oração. Ele tem ordenado todos os acontecimentos, dirigido todas as condições e criado todas as coisas para que pudesse responder à oração. E então se volta para aqueles que oram, para que deem as ordens. E assim, todos os resultados e o poder que tem em suas mãos serão concedidos abundantemente e sem medida para cumprir as orações feitas e tornar a oração a energia mais poderosa do mundo. O texto de Isaías 45 é longo demais para ser citado inteiro, mas vale a pena lê-lo. Ele encerra com palavras fortes como essas, palavras sobre oração, que são o clímax de tudo o que Deus disse em relação a seus propósitos com respeito a Ciro. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Isaías capítulo 45, versículo 11 e 12. Na conclusão da história de Jó, vemos como Deus interveio em favor de Jó e chamou seus amigos para se apresentarem diante de Jó, a fim de que estes orassem por eles. Estou indignado com você e com os seus dois amigos. Jó capítulo 42, versículo 7. É a declaração de Deus que acrescenta essas palavras. Meu servo Jó orará por vocês e aceitarei a oração dele. Versículo 8. Um exemplo marcante de Deus que intervém para livrar os amigos de Jó em resposta à oração dele. Até aqui, falamos de oração que afeta Deus, anjos e homens. Cristo não escreveu nada enquanto viveu. Memorandos, notas, sermões escritos, preparação de sermão, tudo isso era estranho para ele. Autobiografia não era o seu forte. O Apocalipse de João foi sua última declaração. Nesse livro, temos retratada a grande importância, o valor estimável e a elevada posição que a oração alcança nas ações, na história e no avanço e desdobramento da Igreja de Deus neste mundo. Temos a seguinte imagem em Apocalipse capítulo 8, versículo 3,
revelando o interesse que os anjos no céu têm nas orações dos santos e em trazer as respostas a essas orações. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 5. Traduzindo em linguagem financeira, essas palavras mostram como a reserva de capital pela qual o céu mantém o negócio da salvação em Cristo constitui-se das orações dos santos de Deus na terra e expõe como essas orações em poder flamejantes retornaram à terra e produzem moções, influências e revoluções de uma moeda forte. Homens de oração são essenciais ao Deus Todo-Poderoso em todos os seus planos e propósitos. A causa, os conselhos e os segredos de Deus nunca foram entregues a homens que não oram. Negligenciar a oração sempre trouxe menos fé, menos amor e menos oração. O fracasso na oração tem sido a causa nociva e inevitável do retrocesso e do afastamento de Deus. Homens que não oram têm sido um empecilho no caminho do cumprimento da palavra e da vontade de Deus neste mundo. Eles atam as mãos divinas e interferem nos desígnios de salvação de Deus. Assim como os homens de oração são auxílio para Deus, da mesma maneira, os homens que não oram são um impedimento para a sua oração. Insistimos na visão da Escritura sobre a necessidade da oração, mesmo à custa da repetição. O assunto é importante demais para que a repetição o enfraqueça ou esgote, e é a tal ponto vital que jamais seria trivial ou enfadonho. Deve ser sempre considerado por nós como algo novo. O fogo da oração já foi consumido. Cinzas e não chamas estão nos altares. Não há insistência mais urgente nas Escrituras do que a da oração. Nenhuma exortação é repetida mais vezes, nenhuma é mais enérgica, nenhuma é mais solene e inspiradora do que a oração. Da mesma forma, os pássaros do ar estão sujeitos a essa lei. Elias anunciara a Acabe a vinda de uma prolongada seca. Por isso, alimentos e até mesmo a água se tornaram escassos. Deus o enviou ao riacho de Querite e lhe disse: Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. 1 Reis capítulo 17, versículo 4. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. Verso 6. Pode alguém duvidar de que esse homem de Deus, que mais tarde cerrou e abriu as nuvens de chuva pela oração, estava orando naquele momento, quando tantas coisas estavam em jogo? Deus, dessa vez, interpôs-se entre os pássaros do ar e, surpreendentemente, moveu-os para que cuidasse de seu servo, de forma que não lhe faltasse nem água nem comida. Davi, em um momento ruim, em vez de dar ouvidos ao conselho de Joabe, seu primeiro-ministro, rendeu-se à sugestão de Satanás e contou ao povo, o que desagradou a Deus. Então, Deus lhe disse para escolher um entre 3 males como retribuição por sua tolice e pecado. Uma peste caiu sobre o povo com violência, e Davi voltou-se para a oração. Davi disse a Deus: Não fui eu quem ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 17. Embora Deus tenha se entristecido muito por Davi ter contado Israel,
Mesmo assim, ele não pôde resistir ao apelo de um espírito penitente e dedicado. Movido pela oração, Deus põe a mão sobre a fonte da enfermidade e faz parar a terrível praga. Deus entrou em ação pela oração de Davi. Inúmeros outros casos poderiam ser nomeados. Esses são suficientes. Deus parece ter feito um grande esforço em sua revelação divina aos homens, para mostrar como ele interfere nos assuntos terrenos em resposta à oração de seus filhos. Essas pessoas fazem da natureza um tipo de Deus imaginário, inteiramente separado do Deus Todo-Poderoso. O que é a natureza, afinal? Nada mais é do que a criação de Deus, o Criador de todas as coisas. E o que são as leis da natureza, senão leis de Deus, por meio das quais ele governa o mundo material? Assim como a lei da oração é também a lei de Deus, não pode haver qualquer conflito entre os dois conjuntos de lei, mas todas devem trabalhar em perfeita harmonia. A oração não viola nenhuma lei natural. Deus pode invalidar uma lei em favor de outra lei mais elevada. Isso ele pode fazer quando ele responde a uma oração. Ou o Deus Todo-Poderoso pode responder a uma oração agindo por meio do curso da lei natural. Mas entendamos ou não, Deus está acima de toda a natureza. Ele pode responder e responderá a oração de maneira sábia, inteligente e justa, mesmo que o homem não compreenda. Então, em nenhum sentido há qualquer discordância ou conflito entre as diversas leis de Deus quando ele é induzido a interferir nos assuntos humanos em resposta à oração. Em relação a esse assunto, mais algumas palavras podem ser ditas. Nós usamos a forma das palavras contra as quais não pode haver objeção, que a oração realiza certas coisas. Isso, porém, certamente não quer dizer que a oração como meio humano realize as coisas, mas que a oração somente realiza as coisas de forma instrumental. A oração é o instrumento e Deus é o agente efetivo e ativo. Dessa forma, a oração por si mesma não interfere nos assuntos da terra, mas a oração nas mãos dos homens move Deus a interferir, a fazer as coisas que ele não faria se a oração não fosse usada como instrumento. Quando dizemos, tua fé te salvou, isso simplesmente quer dizer que Deus salva o pecado por meio de sua fé, sendo a fé apenas um instrumento usado pelo pecador para trazer-lhe salvação.